E na aula de hoje a gente segue com circunferência. Nessa aula a gente vai aprender a identificar alguns elementos da circunferência. Aí aqui eu fiz algumas circunferências, fiz uma geral e depois eu fiz 3 para explicar os 3 principais elementos de uma circunferência. Inicialmente eu fiz o desenho, destaquei o diâmetro, destaquei o raio e o ponto central, que a gente coloca sempre como ponto O, que é o centro da circunferência. R de raio, D de diâmetro, C de corda. A gente identifica o raio como? Ele sempre vai ser um segmento de reta que vai ligar o centro, o centro da circunferência a alguma extremidade dessa circunferência. Quando ele faz essa ligação, vocês vão estar vendo como é que eu posso falar? A personificação, vamos dizer mais ou menos assim, do raio. Do que é o raio? A definição de que é raio. O que é raio? É um segmento de reta que liga o centro a alguma extremidade. Isso é o raio. Aí temos a corda. Na corda também é um segmento de reta, só que ele vai unir 2 pontos distintos e não vai passar pelo ponto central da circunferência. Ou seja, vai ser sempre de uma extremidade a outra, sem passar pela circunferência. Então, esse do meu desenho aí é uma corda. Se eu fizesse um aqui, também seria uma corda. Se fosse um assim, também seria uma corda. Qualquer segmento de reta que une 2 pontos distintos e não passe pelo centro da circunferência é uma corda. A corda é simples. A corda ela não é o raio e nem é diâmetro. Ela é qualquer segmento de reta que una aí. Por que ela não é raio nem é diâmetro? Porque tanto o raio como o diâmetro, eles passam pelo centro e a corda não. E por fim, o que é o diâmetro? É a corda que passa pelo centro da circunferência. Mas na prática, ela é o dobro do raio. Enquanto o raio ele pega do centro a uma extremidade, o diâmetro ele pega mais ou menos 2 raios juntos. Por isso que o cálculo do diâmetro, que a gente vai ver na próxima folha, ele leva em consideração o raio. Diâmetro, a medida do diâmetro é 2 vezes o raio. Temos um raio aqui, um raio aqui. Se eu juntar os dois, eu tenho o diâmetro. Ou seja, a medida do diâmetro é igual ao dobro da medida do raio. Aí a atividade de vocês hoje é sobre comprimento do diâmetro. Então, vocês vão calcular esse comprimento. Para calcular esse comprimento, vocês vão usar justamente essa linda fórmula, que é diâmetro igual 2 vezes o raio. Aí no primeiro exemplo, calcule o comprimento. Tá muito para cá, né? Calcule o comprimento do diâmetro, sabendo que o raio é 20 centímetros e 36,3. Ou seja, numa circunferência, só do centro a uma extremidade, que é o raio, no item A, ele mede 20. Aqui também vai ser do centro à extremidade 36,3. Ele quer saber o que? O diâmetro. Se ele quer saber o diâmetro, ele quer toda essa extensão aqui, E você só tem a metade. Toda essa extensão, mas vocês só têm a metade. Se tem a metade, então o diâmetro vai ser o dobro. Então vai ser comprimento do diâmetro igual 2 vezes o raio. 2 vezes 20, 40. Então, diâmetro aqui vai ser 40 centímetros. E aqui, comprimento do diâmetro, 2 vezes o raio, 36,3. Diâmetro igual a 36,3 vezes 2 dá 6. 12 leva 1, 7. Como eu só tenho uma casa depois da vírgula, uma vírgula só na primeira casa. Então, fica 72,6 centímetros. Descoberto o comprimento do diâmetro.
Eu espero que tenha sido fácil compreensão. Essa primeira parte da atividade de vocês sobre circunferência é bem claro assim, para vocês compreenderem. E boa sorte na aula hoje.